Fala galera, beleza? Galera, pobre gringo na área. Bom, hoje nós vamos falar sobre os principais erros que afetam a vida de quem está iniciando os investimentos. E nem só quem está iniciando os investimentos, mas quem também já tem experiência nos investimentos, acaba aqui cometendo algum desse tipo de erro. E se você quer começar ou que você quer não cometer nenhum desse tipo de erro, fique comigo até o final do vídeo que você vai entender quais são esses erros e se prevenir para que você não cometa esses mesmos erros, né? Então, bora lá! O primeiro erro clássico é investir sem compreender plenamente onde o dinheiro está sendo alocado, né? Então as pessoas não entendem exatamente onde está colocando seu dinheiro, né? Iniciantes frequentemente compram ações, fundos imobiliários, criptomoedas, baseado apenas em recomendação de que o ativo vai subir, né? Muitas vezes através de um vídeo que viu, muitas vezes através de uma publicação. E isso é um grande erro, né? Então esse comportamento cria uma armadilha perigosa, né? Então esse comportamento é extremamente perigoso. Quando o preço cai, o pânico se instala, né? Então geralmente acontece isso. Simplesmente porque nunca houve clareza sobre o motivo da compra, né? O cara, quando ele compra por impulso, ele não sabe por quê, né? Então, investir sem entender é como dirigir em uma estrada desconhecida, no escuro. Imagina só que perigo, né? Qualquer curva se torna assustadora. Qualquer curva. Então, é a mesma coisa dos investimentos, né? Então, investidores que realmente constroem patrimônio agem de forma oposta. Antes de investir, eles estudam o ativo, né? Estudam como investir, compreendem como funciona, né? Sua geração de valor e os riscos envolvidos, né? Isso é muito importante. Então, quando você sabe exatamente o que possui em carteira, né? Ou seja, que você sabe o que você está comprando, as oscilações deixam de ser motivo de desespero e se tornam parte natural da jornada de longo prazo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai ver nossa carteira caindo, nossa carteira em vermelho. E se você é iniciante, você está nesse grupo de pessoas que simplesmente comprou por impulso, claramente você pode vender esse seu patrimônio. E aí você vai acabar tendo prejuízo. Mas quando você já pega experiência, você sabe que isso é passageiro e vai passar. Então, esse é o primeiro erro clássico. Outro equívoco muito comum é não diversificar a carteira. Muita gente não diversifica a carteira. Ele acha que concentrar os recursos é bom. Depende. Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se que acontece, vamos imaginar que você invista 100% do seu dinheiro, sei lá, em uma ação, por exemplo, da Banco do Brasil. De repente o Banco do Brasil começa a cair, não para de cair mais. Todo o seu dinheiro está ali. Todo o seu dinheiro está em um único investimento. Então, assim, não existe uma oportunidade perfeita. Não existe um ativo perfeito. Isso é extremamente arriscado, né? Então, nenhum ativo está imune a riscos, né? Empresas enfrentam dificuldades, setores inteiros podem passar por crises, né? Então, de repente, por exemplo, bancário. Todos os bancos, de repente, caem. Por exemplo, petróleo. Agora está a onda do petróleo, né? O petróleo está em alta, está todo mundo falando em alta. Então, as empresas de petróleo, as empresas petrolíferas, elas estão subindo nas cotações. Exemplo, a Petrobras. Até há pouco tempo ela estava aí R$28, hoje já está R$42. Então, isso é muito sério, né? Então, quando você coloca todos os seus ovinhos em uma única cesta, é extremamente arriscado. Então, a diversificação ela atua como um sistema de proteção, né? Então, quando alguns investimentos passam por fases difíceis, outros podem crescer e equilibrar o resultado. Da mesma forma, por exemplo, a minha carteira. A minha carteira está passando por um momento difícil em criptomoedas, né? Porque eu também tenho criptomoedas. Mas os restantes dos meus outros ativos estão indo bem. Então, isso faz com que a minha carteira ela esteja estabilizada, ela não está negativa, né? Mas se eu tivesse só Bitcoin, por exemplo, eu estava com menos 40%. Imagina só, que risco, que loucura seria. Eu estava em pânico, né? Então esse é um item extremamente importante, diversificação. Precisa haver diversificação em sua carteira. O caso contrário, você vai poder sofrer grandes consequências de volatilidade no mercado. Erro de número 3. Esse é um erro que frequentemente ignorado por iniciantes no investimentos, mas é extremamente importante também. Então, esse daqui, na minha opinião, é o mais importante de todos. E eu vou explicar por quê. Constituir uma reserva de emergência. Esse é um dos equívocos mais perigosos que tem se você não ter. Pois pode forçar você a vender seus ativos no pior momento. Imagina só, você está ali esperando sua ação voltar ao preço o preço médio que você comprou, por exemplo, e de repente você precisa vendê-la porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Seu carro quebrou, o parente está doente, você ficou doente e tal, precisou vender. E geralmente, quando você precisa vender, ela está no momento
pior, né? Então, geralmente quando você precisa vender um ativo, você precisa por necessidade, porque você não tem, por exemplo, uma reserva de emergência, esse é o pior momento, geralmente. É justamente nesse momento que os seus ativos estão em baixa. Então, quando você tem uma reserva de emergência, você está blindado contra isso, né? Você está blindado, ou seja, se caso acontecer qualquer problema, você vai ter uma reserva justamente para cobrir essa emergência. E quanto que é essa emergência? Não existe um valor X ou Y, né? Muita gente trabalha com 3 a 6 meses, outras pessoas trabalham com 6 a 1 ano, depende, né? Na minha opinião, acho que 1 ano é interessante, né? Porque dependendo de onde você trabalha, de como você trabalha, às vezes se você perde o emprego, por exemplo, 1 ano é bem factível de você ficar desempregado, né? Então, vale a pena você criar a sua reserva de emergência. Um outro erro clássico, esse daqui eu acho que muita gente cai, que é o erro de tentar enriquecer rapidamente. Você não vai ficar rico de uma hora para outra. Investimento não é para você ficar rico de uma hora para outra. Isso é longo prazo. Inspirado por história de multiplicações de capital em curto prazo, curto espaço, isso não existe. Investimento mágico, isso não existe. Se você tivesse comprado Bitcoin, por exemplo, em 2010, talvez hoje você estaria rico. Mas não é o caso. Quantas pessoas conseguiram ficar rico nesse sentido? Na Bolsa de Valores é um pouco diferente. Bolsa de valores você até ganha dinheiro com valorização, você ganha dinheiro com dividendos, mas você não vai ficar rico de uma hora para outra. Mas você investindo mensalmente, fazendo seus aportes mensalmente, durante um tempo, durante uma boa jornada, você vai sim ficar rico. Você vai sim ficar milionário. Basta você ter resiliência. Então, decisões impulsivas, né, comprar ativos que valorizaram excessivamente, né, aderir modas, né, que é muito o que as pessoas fazem, né? Tá todo mundo comprando Gary 11, vamos lá comprar Gary 11. Tá todo mundo comprando Petra 4, vamos comprar Petra 4. Tá todo mundo comprando... Não, gente, isso não. Esse é o pior erro que vocês fazem. Não imaginem que vocês vão ficar rico de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Mega Sena é uma coisa, investimento em bolsa é uma outra coisa. Então, assim, a maioria das grandes fortunas, elas foi guiada com disciplina, né? Aportes regulares e paciência ao longo dos anos. É o que acontece, você precisa de anos para isso, não precisa. A pressa geralmente leva um caminho oposto, né? Aumenta o seu risco, torna as decisões emocionais e, com frequência, perde-se dinheiro. Investir não é sobre velocidade, é sobre disciplina e visão de longo prazo. Então, assim, se você quer investir para ficar rico amanhã, bolsa de valores, acho que dificilmente você vai conseguir. Eu vou dizer que é impossível? Não. De repente você compra um ativo lá que ela valoriza, sei lá, 1 milhão de %. Mas eu acho que é extremamente difícil, tá? Então, não caia nessa cilada de querer ficar rico de uma hora para outra, tá? Bom, e finalmente chegamos ao erro que mais leva iniciantes a desistirem: abandonar a estratégia cedo demais. Então, assim, muitas pessoas elas começam motivadas, né? Poxa, vou investir, vou ficar rico, papapá. Fazem alguns aportes, acompanham o mercado diariamente e tal, esperando os resultados imediatos, rápidos. E o que acontece? Quando percebe que o crescimento do patrimônio exige tempo, começam a acreditar que investir não funciona, né? Muitas pessoas acontece isso. Então, a verdade é que o poder real dos investimentos se manifesta através dos juros compostos, né? Um efeito que funciona como uma bola de neve financeira. No início, você só vai aportando. Ou seja, é só dinheiro do seu bolso. Então, se você imagina, você tem R$1.000 a 1%, são R$10. Você vai receber R$10 investindo 1.000 por mês, que é pouco. Aí você fala, puxa vida, cara. Tô investindo R$1.000, recebendo 10 por mês, 1%. Aí você vai investindo e continua. Quando você chegar em 100 mil, esses R$10, eles já são R$1.000. Viu só? Que beleza? Então, R$100, 1% de 100 já é R$1.000 por mês. Com R$100 por mês, hein, gente? A gente tá falando por mês, tá? Agora você imagina, quando você vai criando, e aí a sua bola de neve é só aumentando. Mas se você tem um pensamento de querer enriquecer rápido, você não vai esperar chegar nos 100 mil, entendeu? Porque no começo é imperceptível o crescimento. É muito pouco. Você vai colocando, investindo e nada acontece. Mas, com o tempo, né, com o passar dos anos, essa fórmula se acelera. Surpreendente, né? Porque aí ela começa a gerar um capital maior. E aí você está colocando R$1.000 e está recebendo mais 1.000, então são 2.000. Então já dobrou os seus investimentos.
Você estava recebendo 1.000, aportando todo mês 1.000, e daqui a pouco você está recebendo 1.000 de dividendos. E aí você está aportando 2.000. Olha só, já são 2.000 sendo investidos, né? Então, isso é muito importante, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, o problema é que quem desiste cedo, quem desiste porque não teve paciência de continuar investindo, continuar aportando, então o problema de quem desiste cedo jamais testemunha essa transformação, né? Não vai ver quanto que chegar no 100 mil, como que é gostoso chegar no 100 mil. Eu não cheguei no 100 mil, mas eu imagino que seja gostoso, porque eu já faço as contas, né? Eu já faço as contas, né? Então eu acho que seja bom. Os investidores que realmente eles constroem riquezas são aqueles que compreendem uma regra simples, né? Investir é uma maratona. Quem corre aí? Deixa nos comentários aí. Quem corre já começa direto na maratona? Não. Começa a correr 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, daqui a pouco tá 42 km. Daqui a pouco tá 40 km, 50 km. E tá boa, tranquilo. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então quando você começa a investir, é a mesma coisa. Você R$1, R$2, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000. Daqui a pouco vai subindo, porque é a mesma forma. É tempo, é paciência, né? Então é isso. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal e deixa um comentário aí se você já fez algum desse tipo de erro aí, tá? Então fala pra mim, beleza? Então é isso aí, gente. Bons investimentos a todos. Valeu!